Vou começar a trazer para vocês aqui no canal algumas ideias que eu tenho estudado, alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido, além, claro, dos livros que eu tenho lido, porque eu acho interessante que esses conceitos, essas ideias, esses estudos saiam apenas do âmbito acadêmico e que eu possa alcançar mais pessoas com esses assuntos que eu me interesso. Hoje eu vou falar sobre Nietzsche e o ideal de justiça. Para tanto, a gente precisa ter em mente alguns conceitos. Em primeiro ponto, o papel da filosofia do direito. Em segundo ponto, a crítica nietzschiana à moral e à vida, para depois a gente conseguir entender perfeitamente qual é a crítica dele à justiça, como a gente tem hoje, a noção de justo, melhor dizendo, e depois qual é a proposta dele para a nossa concepção do justo. Miguel Reale vai dizer que a filosofia do direito nada mais é do que a filosofia aplicada à questão da justiça. E assim a gente entende que a filosofia tem a função em relação às ciências, principalmente de criticar os seus pressupostos, seus valores. Nesse sentido, Nietzsche tem um papel preponderante como crítica a algo estabelecido, como meio de ampliamento de uma visão, alargamento de uma noção. Porque nós temos uma concepção do justo atualmente bem rígida, do justo como o bem comum, do justo como a igualdade, mais recentemente do justo como a dignidade da pessoa humana. Entretanto, Nietzsche ele critica essa concepção. Por quê? Para a gente compreender com precisão essa crítica, que eu vou tentar delinear no máximo em 15 minutos, para não passar o tempo do vídeo do Instagram, a gente tem que entender a noção de vida em Nietzsche. Hoje, a maioria das pessoas tem uma visão materialista da realidade. De certa forma, materialista e também espiritualizada, principalmente com base no cristianismo, que seria a visão dualista, mas mais ou menos a gente entende que a realidade é decorrente ou do Big Bang e da matéria física, formada pelos átomos e suas micropartículas, que em suas reações formam tudo que a gente experimenta. Outros entendem que a realidade é decorrente de uma criação de Deus, portanto o projeto da mente divina, da inteligência suprema, mas mais ou menos essas são as visões que são hegemônicas hoje de interpretação do real. E Nietzsche, ele entende que a realidade ela é vontade de potência ou vontade de poder, dependendo da tradução. O que é isso? Nada mais é do que embate entre forças. E nesse embate entre forças, elas se superam. Isso, por exemplo, a gente pode ver na natureza, a gente pode ver no homem. No corpo humano, melhor dizendo, que vai se enquadrar perfeitamente ao entendimento do que eu quero dizer. No corpo humano, para Nietzsche, nós temos diversos impulsos, diversos afetos, como ele diria. Nós temos, por exemplo, desejos, vontades, instintos, nós temos o raciocínio, nós temos valores. Tudo isso entra em conflito, muitas vezes, um com o outro. Por exemplo, nós podemos ter um desejo, mas, por outro lado, nosso raciocínio está falando, não, eu tenho que esperar para ir lá e comer aquele bolo de chocolate maravilhoso porque eu estou de dieta. Então aí ocorre um embate entre esses diferentes impulsos e um deles vai acabar ganhando. Por exemplo, em um momento a vontade de comer o bolo de chocolate pode imperar e você vai lá, cata aquele bolo e come, entendeu? Pô, nesse momento o seu desejo ganhou. Outras horas o seu raciocínio pode falar, não devo comer esse bolo de chocolate, não vou comer, daí portanto você sai lá da cozinha e não come o bolo. Nesse sentido houve um embate entre impulsos. Mas ele afirma que a mente, a consciência, é apenas a pequena razão no homem. Porque a maioria dos processos do corpo não são racionais, não são conscientes, mas se passam na profundidade. Então, essa série de impulsos, nesse conflito, nessa dinâmica entre essa série de impulsos, que é a vontade de potência, que eu afirmei há pouco, um desses impulsos ganha. E esse impulso que ganha esse embate, ele vem à consciência. E depois que ele vem à consciência, há uma justificação posterior do que já foi decidido pelo todo, que é a grande razão no homem, que é o corpo. Então, diferente da história da filosofia, que por muitas e muitas e muitas vezes
cindiu o homem em duas partes, por exemplo, alma e corpo, alma, espírito e corpo, ou mente e cérebro e corpo. Nietzsche não. Nietzsche vê o homem como um ser único. Único no sentido de que todos esses processos estão interligados, não estão separados, fazem parte do mesmo corpo, do mesmo homem, e principalmente essa parte inconsciente é que tem mais razão, que é a grande razão. Então ele não divide o homem entre alma e corpo. Muito pelo contrário, ele fala que se existe uma alma, ela não é essa alma que oferece unidade, não é essa alma que dá o conceito de eu, né, que é o ser que pensa, o ser que controla, mas ela é uma multiplicidade de edifícios, uma multiplicidade de almas, que seriam esses afetos, certo? Cada afeto como uma alma. Não entendo a palavra ao pé da letra, por favor. Cada célula como uma alma, como cada uma delas contendo interesse, lutando por espaço, por nutrição e por domínio dentro de um corpo. Ele entende então isso como uma multiplicidade. E ele vê o mundo como uma coisa, um mundo que não transcende. Portanto, para ele, não há um mundo espiritual, não há um mundo metafísico, metaempírico, mas há apenas essa realidade sensível que nós experimentamos, que é decorrente desse embate entre forças, que é algo físico, empírico para ele, e palpável, então. E aonde tudo isso se aplica à noção de justiça? Portanto, a vida para ele em si é embate entre forças, embate entre potências que tentam se sobressair e dominar. Então, nesse sentido, a vida é vontade de poder, vontade de potência. Olha lá, não entendam vontade como algo que quer, mas como um movimento natural de expansão, de crescimento. Nós olhamos na natureza, por exemplo, no âmbito da espécie. Darwin já demonstrou que há um embate entre os diferentes animais de uma espécie por domínio, por alimento, por território, e sempre é o mais apto ou o que melhor se adapta ao ambiente, não nem sempre o mais forte, mas o que melhor se adapta, que é o que vai sobreviver e passar seus genes adiante. Nesse sentido, houve um embate nessa natureza por domínio, controle, houve uma submissão, houve um processo de degradação, certo? De luta, onde alguns se sobressaem. Então, isso é a vida para ele. E, portanto, tudo que nega a vida tal como ela é ruim. E tudo que a afirma tal como ela é bom. Porque os processos de afirmação engrandecem o homem, engrandecem a vida e estão em consonância com a vontade de potência. E outros processos diminuem, enfraquecem, sangram, a tornam anêmica. É nesse sentido que ele vai fazer uma análise da justiça por dois vieses. Pelo histórico e pelo genealógico. Em primeiro ponto, o genealógico. Como ele entende esse corpo como uma unidade, ele faz uma observação psicofisiológica do homem. Então, a própria moralidade é resultado desse embate e dessa psicofisiologia humana. É produto de uma psique, certo? De emoções, de sentimentos, e é produto de um corpo que experimenta uma vida. Portanto, há determinados tipos de homem com determinadas psicofisiologias que emanam determinados valores. O cristão, para Nietzsche, que essa crítica à justiça tem que retomar o cristianismo e esse tipo de homem, é o escravo. Porque na gênese do cristianismo nós tínhamos um povo cativo pelos babilônicos, por exemplo, que durou centenas de anos esse processo de escravidão. E esse povo, para Nietzsche, era um povo incapaz de reagir, incapaz de manifestar força, tanto por causa dos seus valores, que são valores de submissão, certo? Por exemplo, o dar a outra face, o não atirar a pedra, o ser humilde, porque a bem-aventurança, a eleição está na vida após a morte, está no reino dos céus, onde o menor dentre os homens será o maior no reino dos céus, esse tipo de coisa. Então, a moralidade, né, o sentimento moral desse homem, não permite esse tipo de reação, e, por outro lado, a própria condição física desse povo não permitia esse tipo de reação. Reação física mesmo, às ofensas, às coisas que os afligiam e ao domínio na psicologia, então, com esses valores, e na parte física, essa incapacidade física de reação pela fraqueza. Então, uma coisa vai agravando a outra.
no sentido em que o homem, por ter uma moral fraca, tem um físico doente, e por ter um físico doente, tem uma moral fraca. Uma moral que vai de encontro aos propósitos que coordenam a vida. É nesse sentido que o escravo ele vai pregar valores que servem para os propósitos que dão manutenção para seu tipo de existência. Portanto, aí está a vontade de igualdade e aí está o ressentimento. No primeiro ponto eu vou explicar o ressentimento. O que é o ressentimento? É esse povo, no momento em que ocorre algum fato externo que gera uma emoção nesse povo, que deveria gerar uma reação de luta, embate, que vai de encontro a esse estímulo externo, eles não são capazes de reagir pela sua fraqueza. E por não serem capazes de reagir, esse sentimento que deveria se tornar externo, ele se retrai e se interioriza no homem. É nessa reinteriorização que surge o ressentimento, que surge um deprimir das faculdades humanas, certo? Que surge um próprio diminuimento do homem, o que gera uma vontade de vingança, o que gera um corpo doente para Nietzsche. Então fica tão claro isso, porque é uma coisa muito ligada. O homem é fraco, portanto ele não age. A sua moral não permite, portanto ele não age. E essa não ação está ligada à sua moral, essa não ação está ligada à sua fraqueza, e isso constitui um todo. E daí, nesse sentido, ele vai realizar a inversão de valores escravas, a inversão de valor escrava na moral, que é o que Nietzsche denomina assim. No momento, então, em que ele não consegue lutar contra esse senhor, ele vai tornar, pelo ressentimento, os valores desse senhor valores maus. Porque daí ele realiza sua vingança no aspecto moral. Porque se ele não consegue manifestar a força física, ele manifesta um domínio moral, certo? Então o grego, que é o grego valorizado, era o grego forte, o grego nobre, o grego bom, o belo, o senhor, certo? O cristão começa a tornar tudo isso que era caro, né, que era precioso para o grego, ruim, negativo, pecaminoso, e começa a condenar todos esses impulsos de potência no homem. E, portanto, essa moralidade vai de encontro à vida, serve para sangrar a vida, como diria Nietzsche. E nesse sentido que entra a vontade de igualdade. Porque essa vontade de igualdade busca tornar o homem médio, o homem comum, o homem fraco, tornar o homem parte de um rebanho e apenas parte de um todo de uma comunidade, onde ele não pode manifestar a sua força, o seu poder, a sua individualidade, a sua criatividade, originalidade e seus impulsos. Tudo começa a ser cerceado em prol do comum, em prol do não pecar, em prol da salvação, em prol de valores estabelecidos por um Deus, e o homem tem então a sua grandeza diminuída. A gente com certeza vê isso como negativo, porque bom é o que está de acordo com a vida, o que vai ao encontro da vida, e ruim é o que a nega. Portanto, a vontade de igualdade nega a vida tal como ela é. Portanto, ela é injusta para Nietzsche, por denegrir, por diminuir, por tornar o homem fraco. E o que é justo? Aí a gente pode entrar na questão histórica, na análise histórica do Nietzsche do direito. O que é justo, portanto, o exemplo seria o direito contratual, pautado na livre negociação entre as partes. Porque nesse tipo de negociação, as pessoas realizam seus interesses egoístas e individuais. Então, realizam o que está no seio de sua individualidade e de sua vontade. Porque numa relação contratual, por exemplo, mesmo que desigual entre pessoas de força desigual, as duas partes se beneficiam. Vamos supor aqui o empregador com um capital muito grande, então, portanto, com poder financeiro muito grande, e o empregado com poder financeiro menor. No momento em que essas duas partes negociam o salário, elas colocam a sua livre disposição, a sua vontade ou a sua livre manifestação, a manifestação do seu corpo, e negociam entre si,
e ajustam o que creem melhor, o que creem mais benéfico entre si, e portanto elas manifestam a sua individualidade e a sua liberdade como um indivíduo. Aí não há uma interferência, uma tentativa de cerceamento e de normatização do homem, mas há um respeito ao poder de cada um, há um respeito à individualidade de cada um, há um respeito ao desejo de cada um, aos impulsos, potências e afeições de cada um. Portanto, isso vai de encontro ao justo, porque assim, tendo essa liberdade de agir como bem entende, contratando, negociando, o homem pode desenvolver mais a si mesmo, sem um cerceamento da sua originalidade, da sua individualidade, da sua potência, sem uma limitação constante. E é aí que se enquadra a crítica nietzschiana à justiça. É uma crítica contra o ressentimento, é uma crítica contra a vontade de vingança e é uma tentativa de reestabelecimento da potência no homem, no indivíduo, na liberdade para a criação, seja a criação dos próprios valores, seja nas ações, seja nos desejos, seja eliminando o pecado, a culpa e a sensação de que o homem não é merecedor, não deve ser grande, não deve ser diferente, etc. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do tema, que tenha ficado claro. Em breve eu vou trazer para vocês mais resenha de algum livro. Eu estou terminando O Idiota, do Dostoiévski, que eu vou trazer para vocês. Eu percebi que Dostoiévski tem uma aceitação bem grande aqui no canal, vou trazer o livro. Eu terminei hoje Filosofia do Direito, do Miguel Reale. Se vocês querem uma resenha desse livro, podem deixar aí nos comentários que eu vou fazer. E até mais, pessoal!